Seja bem-vindo a mais um podcast Arena Infra. Gente, esse programa é para receber aqui convidados profissionais que impulsionam cada vez mais a infraestrutura aqui no Brasil. Por isso eu quero reforçar para você, compartilhe os vídeos aqui do podcast Arena Infra para que a gente possa, sabe o quê? Cada vez mais levar esse tipo de conteúdo que é riquíssimo em informações para que a gente possa proporcionar obras limpas, rápidas e seguras. E quero reforçar também, leia esse QR Code aqui, ó, para você entrar na comunidade Arena Infra, ou o link da descrição. E assim você já começa a fazer networking hoje mesmo. Tem muitos profissionais aqui esperando para poder acolher você e, é claro, usufruir também do seu conhecimento. Aqui nesse QR Code você também tem acesso aos próximos encontros do Arena Infra. Por isso que é importante a sua participação dentro da nossa comunidade. E vamos parar de enrolação. Vamos pro podcast que já vai começar. Já estamos ao vivo, galera. É o seguinte, ó. Esse programa aqui tá demais. Fazer esse podcast cada dia é alguém aqui de alto calibre para poder falar com a gente aqui. Mas eu tenho alguns recados pra gente começar essa noite aqui com vocês. Primeiro, né? Vamos agradecer a galera que já tá chegando aqui. Já tem gente online, já tem gente ao vivo acompanhando. Então, para você que tá chegando agora, ó, compartilha essa live, já manda no grupo de WhatsApp para poder fortalecer cada vez mais, que hoje o convidado aqui, Andrezão, vai mandar bala, hein? Recados dos próximos Arenas Infras. Galera, é o seguinte, dia 8 agora, para quem tá, primeiro vamos começar do começo, ó. Esse QR Code aqui vai te dar acesso ao que a gente tem de cronograma de todas as atividades do Arena. E o que a gente está fazendo aqui, gente? A gente está fazendo os encontros presenciais. E esses encontros presenciais visam apresentar, né, o Arena Infra itinerante. Então isso a gente permite com que a gente ligue as máquinas e mostre para vocês tudo que a gente usa já de engenharia na prática. E a ideia é a gente fazer essa apresentação de uma forma muito rotineira. E a próxima apresentação agora, dia 8, lá em Campinas, na Congás, na sede da Congás. E isso vai permitir com que a gente possa mostrar isso para vocês em tempo real. Na sequência da Congás, a gente tem as feiras, que tem o Arena Infra, que vai acontecer lá em Brasília, dia 27 de maio. Na sequência de 27 de maio, já vemos para o Brasil Equipo Show, 3, 4, 5 e 6 de junho. É uma sequência, assim, absurda de demonstrações que a gente vai fazer. Então, eu quero reforçar demais. Que eu vou ficar falando aqui, a gente vai esquecer, porque é muita coisa, é muito encontro. Então, por isso que eu peço aqui, ó, entra nesse QR Code que você vai ter acesso ao próximo Arena Infra pertinho de você. Legal? Vamos parar de enrolação aqui. Andrezão, bem-vindo ao nosso podcast. E conta aí, você que já do ramo, você já tem um podcast, né? Comenta aí o que você tá achando desse projeto aqui. Beleza, obrigado, viu, Leonardo, de estar abrindo esse espaço aqui para que a gente possa participar, discutir, conversar, falar um pouco de engenharia. Engenharia é muito técnico, né? Então a gente sempre tem esse pensamento de que a gente está focado no dia a dia do trabalho e deixa um pouco de fazer a comunicação. E eu acho que o Arena Infra, o Engenharia para Todos, tem esse papel e vem cumprindo com maestria aí, no sentido da gente estar comunicando e trazendo informação de qualidade. Então, antes de tudo, é uma honra estar aqui, viu? Obrigado. Boa, legal. A importância, né, André, da gente poder... tudo que você teve em sala de aula, depois aí tem um pós... Que é quando você vem pro trecho e você vê que muita coisa que você aprendeu não era bem assim. É isso aí. Né? Então você quebrou a cara com algumas coisas e tal, viu como que funciona. O mercado trabalha de um jeito, a sala de aula é outra, né? Esse projeto aqui, por exemplo, é a união entre o mercado, que oferece inovação atrás de inovação, né? Tecnologia, uma em cima da outra, nível mundial, tudo acontece muito rápido. Acho que a parte acadêmica não consegue acompanhar isso, né? Porque tem que protocolar no MEC, que não sei o quê. Eu acho que é um negócio mais devagar. Não vou tirar o mérito, porque o acadêmico ele tem que trabalhar muito
o raciocínio, né? Tipo assim, você tem cálculos dentro da engenharia que são não se aplica no dia a dia. Porque os softwares estão aí para poder a gente usar. Mas os cálculos da engenharia são necessários para estimular o nosso raciocínio, a nossa capacidade de raciocinar. Então, por isso que não sai até hoje. Fazendo a caneta, fazendo no lápis ali, né? O que você acha? Cara, eu tenho um pensamento assim, que eu comento com todo mundo isso. Engenharia é resolver problemas, né? Então, a humanidade vem resolvendo problemas desde os homens da caverna. Então, o primeiro problema qual era? Caçar, precisava se alimentar. Os caras desenvolveram ferramentas naquela época. Depois o cara era caça. Ele caçava e era caça. Então, começou a se esconder, foi para as cavernas, construiu primeiras casas e tal. E de problema em problema, nós chegamos aqui, né? Nesse bando de tecnologia que está aqui nesse cenário, né? Somado com a academia, como você está falando, eu acho que a academia, a universidade tem essa função de criar processos, porque ainda mais agora, né, que nós estamos no mundo da comunicação, nós estamos atravessando aí um momento de muita desinformação, apesar de a gente ter muita informação, a academia veio para criar e marcar o que realmente deve ser apresentado como novas tecnologias, né? Então, por exemplo, tudo que nós temos aqui na mesa, microfone, a iluminação, a nossa roupa, a alimentação, a água tratada, né? Tudo isso é engenharia, tudo veio da engenharia. Então, se a gente não pensar que tudo isso foi o ser humano resolvendo problemas, eu acho que a gente está tirando o mérito da engenharia. Verdade, ó, boa reflexão que você fez aqui para a gente começar esse podcast. André, a gente tem passado por essas apresentações de engenharia, falando um pouquinho do Arena, para linkar, né, tudo que hoje tem de atual a nível mundo, para galera que está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui e fala que essas coisas tão elaboradas são coisas do futuro, são coisas que, sei lá, vai acontecer por promessa, não é algo que tá no dia a dia ali. E a gente tá com essa caravana pra gente mostrar que não é nada disso, a gente usa isso há 10 anos. O MND ele já está consolidado aqui no Brasil há 20 anos atrás. E aproximar as pessoas, os alunos, aproximar os profissionais que ainda não usam tecnologia por algum tipo de receio, achar que é difícil, achar que é caro, achar que é inacessível. Então, a ideia é a gente aproximar a galera disso. A gente usa também a comunicação aqui na internet, participa de eventos, de feiras, congressos, para poder estimular cada vez mais. E assim, eu queria que você comparasse tudo que você também faz, porque você tem essa sinergia também em relação a esse incômodo que você deve ter, né? De falar assim, poxa, por que o tradicional ainda tá em alta? E sendo que o tecnológico tá aqui batendo na porta, falando, pô, me usa, deixa eu entrar também, deixa eu fazer parte também disso tudo, né? E o trabalho que você tem também serve de vitrine para que as pessoas possam usufruir da engenharia cada vez mais avançada, ou não? Sim. Eu penso o seguinte, primeiro nós temos uma questão cultural aqui no Brasil, onde a gente identifica que tudo que vem de fora é melhor do que nosso. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Então, nós temos que vencer essa barreira. Esse é um ponto que nós precisamos discutir aqui constantemente. A engenharia brasileira não perde para nenhuma engenharia do mundo. Nós estamos vivendo uma desindustrialização aqui no Brasil porque nós deixamos de fazer engenharia, nós deixamos de disputar os espaços políticos, os engenheiros deixaram de disputar os espaços políticos, as empresas deixaram de investir financeiramente, o Estado brasileiro, Estado quanto nação, que eu digo, deixou de fazer os investimentos na engenharia, de produção de novas tecnologias, as empresas de investimento, as altas cargas tributárias que nós temos aqui no Brasil.
Isso fez com que a gente vivesse e esteja vivendo ainda uma desindustrialização. E o que quer dizer isso para mim, na minha leitura? Quando eu falo desindustrialização, é a indústria da construção civil, é a indústria de automóvel, a indústria alimentícia. Ou seja, o Brasil é o país que mais exporta alimentos para o mundo. 1/3 da população mundial se alimenta do Brasil. E as máquinas não são feitas, que produzem toda essa tecnologia, não são feitas no Brasil. A grande maioria é importada. Vem dentro da linha do que você está dizendo. Vocês aqui trabalham com um método... Não, pode falar, desculpa. Um parênteses aí sobre a alimentação, que semana passada a gente estava onde, Zinho? Lá na AgriShow. No maior encontro de agropecuária. Posso até falar besteira aqui. Se não for o maior do mundo, é um dos maiores do mundo. Tá? E assim, cara, o que a engenharia tem feito a nível para zerar emissões, veículos agora movidos a biometano, veículos movidos a parte elétrica nem se fala, drones de pulverização a todo vapor e a otimização das máquinas, né? Tipo assim, o consumo da máquina, o desempenho dela, a capacidade de colheita ou então de plantio, absurdo. E a velocidade com que tudo acontece. Né? E a velocidade, agora, por exemplo, os agrotóxicos para poder acelerar o crescimento da plantação, enfim. Cara, isso aí é incrível em relação ao estudo que tem hoje do clima, o tempo certo de plantar, de colher, tudo isso eu acho cabuloso e a gente viu lá. Movimentou, se eu não me engano, 15 bilhões em uma semana. Então, e eu acho que é isso. A gente tem toda essa capacidade de produção por conta do... Voltando na questão da alimentação. Só que as empresas que estão produzindo, por exemplo, você comentou aí dos agrotóxicos, né? Dos fertilizantes para movimentar a terra. O Brasil não faz isso. A gente tem que importar da Rússia. E a gente não tem engenharia para produzir isso, engenharia química, nós temos. O que falta é a gente construir essa cultura de produzir e fomentar empresas que desenvolvam isso. E aí eu acho que vem de encontro com a pergunta que você me fez, por que as pessoas acham que tudo isso é muito longe? Um abismo. Um abismo, porque isso vem de fora, porque é caro, porque é em dólar. Ou seja, a gente vive um momento onde a gente tem a taxa Selic, que é a taxa que norteia o crédito brasileiro, né? A 15%. É mais fácil você deixar o dinheiro no banco do que você desenvolver uma indústria no Brasil. Né? Você vai correr menos risco. E aí isso o governo tem que pensar e trabalhar de desconstruir isso. Nós temos que baixar a taxa Selic, dar investimento para que tenham produção de tecnologia no Brasil, desenvolver tecnologia, pegar a mente dos universitários. Nós somos formados na faculdade para construir. Eu sou engenheiro civil. Você é engenheiro civil também? Civil. Engenheiro civil a gente pode fazer diversas mil coisas, pontes, né? Projetar. E aí, muitas das vezes, a gente fica só fazendo obrinha, tocando obra dentro de como era feita a engenharia nos anos 30, 1930, que é colocando um bloco em cima do outro bloco, né? Concreto armado, convencional. Aqui, ó, vocês trabalham com método não destrutivo. Cara, eu estou como secretário de obras da cidade de São Bernardo do Campo. A quinta maior cidade do estado de São Paulo, uma das maiores cidades do Brasil. O trânsito é absurdo. Se eu tiver que abrir o viário para fazer toda a captação de esgoto, se eu tiver que fazer qualquer obra na cidade e não utilizar um método não destrutivo, eu estou andando para trás. Eu estou fazendo obra dos anos 80. Nós temos que pensar o futuro. Então nós temos tecnologia, nós temos que trazer empresas que produzam esse maquinário no Brasil, incentivem que as coisas aconteçam. Eu dei o exemplo do agronegócio, mas se a gente trouxer para a indústria... Telefonia, a gente só monta celulares aqui no Brasil. O pulo do gato está na Europa, está na China agora, né? Tudo produzido na China. Essa briga que está tendo entre os Estados Unidos e a China... dessas tarifas, a China subir, os Estados Unidos subindo taxando a China. Por que é? Ele está querendo taxar a China para tentar desenvolver a indústria norte-americana de novo. E aqui no Brasil nós vamos ficar fazendo o quê? Nós vamos ficar vendo? Nós temos que pressionar o governo estadual, o governo federal, para que a gente tenha incentivo que as empresas produzam tecnologia.
Não, Quanto perfeito. você tem aqui no que vocês trabalham de incentivo do governo? Zero, né? Zero incentivo. Você tem Zero. que fazer, enfim, você tem que ir buscar crédito. Uma taxa de juros a 15% ao ano, você fica com risco. Você fala, não, vou colocar o dinheiro no banco que está rendendo, estou ganhando aí os meus 15%. Então, eu penso que desenvolver engenharia é muito mais do que a gente colocar sua mão na prática. A gente tem que pensar isso como nação. Nós temos que pensar a engenharia como um método de produção de riqueza para o nosso país. Quando a gente entender que a engenharia produz riqueza na prática, salários com valor agregado, hoje nós estamos com a taxa de desemprego do Brasil baixa. Né? Quase pleno emprego, 6% ou 5%, não lembro agora ao certo quanto que está. Mas é muito na área do serviço. Então a pessoa está trabalhando ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Na engenharia, o salário é agregado. O salário tem valor agregado, porque você tem tecnologia, você tem ciência. É o que Sim, sim. Você assume uma responsabilidade, sei lá, contratos de milhões, você tem que resolver aquilo de alguma forma. É isso aí. Você tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. Agora, como você vai fazer isso, né? Aí vem a desenvoltura do profissional que está à frente disso, né? Buscar suprimentos humanos, máquinas, combustíveis, tecnologia, computador, sei lá. De algum jeito você vai ter que resolver isso. Cara, eu vou falar um negócio aqui, falando de tecnologia. Todo mundo fala, a tecnologia vai substituir o homem, daqui a pouco não tem emprego para mais ninguém. Eu tenho 45 anos. Quando eu era moleque, assim, devia ter uns 14, 15 anos, não lembro certo, veio o e-mail. Todo mundo, eu ouvia meu pai falar, os amigos do meu pai falar, vai acabar os Correios. E aí? Os Correios não acabou, cara. Agora o Mercado Livre está entregando para tudo quanto é coisa. A gente está fazendo compra online, mudou. A tecnologia potencializou as entregas. Acabou com as cartas. Otimizou, porque não faz sentido você levar um negócio escrito mais para o outro lado. Isso, mas você leva produtos, você mudou. Então, os serviços eles não acabam. Quando surgiu o rádio, do rádio para a televisão, vai acabar com o rádio, não acabou. Depois veio a internet, vai acabar com a televisão e com o rádio, não acabou. Todo mundo consegue conviver e as tecnologias já agregam valor. Então eu acredito muito nisso. Lá a região que eu vivo, a região do Grande ABC, é uma região onde nos anos 80 o forte da indústria automotiva era lá e as empresas que fornecem também para a grande indústria também está ali no entorno. Quando a gente fecha uma Ford, que acabou de recentemente fechar a Ford lá, perde-se de 4 a 5 mil empregos direto e quase 15 mil empregos indiretos. Ou seja, são empregos que as pessoas recebiam bem, então faixa de salário é de 6 a 7 mil, um ajudante de fábrica, e aí agora ele está trabalhando aonde? Ele está trabalhando num comércio, nada contra quem trabalha em comércio, mas perde o valor agregado. Ele ganhava mais na fábrica, ele ganhava mais trabalhando na indústria. Era um serviço técnico, era um serviço mais... O cara tinha que estudar para estar específico. Específico. Então, e aí o que acontece? Quando o cara perde esse emprego, ele vai ter que tirar o filho dele da escola particular e coloca na escola pública. Perde o convênio e vai para o SUS. Aí você piora o serviço público, você gera mais gasto para o Estado. Então, o Brasil pensar que investir na indústria é perda de tempo? Não. Na verdade, você está fazendo com que o país cresça. E outra, a indústria, ela só quer... Ela não precisa nem de ajuda. Ela só não quer que atrapalhe. Tem que ter as oportunidades e investimento, né? Tem que ter incentivos, vamos chamar assim. Porque ela, a conta fecha. Né? Então, o que precisa, cara, realmente é dar essa carta branca, esse cheque, para que a indústria alavanque de vez. Né? E o que eu tenho visto, André, agora, pelo menos na parte de saneamento, com a privatização da Sabesp, você até pode comentar que tipo de reflexos vem trazendo para você lá, né? em relação a essa privatização. Mas, cara, eu tenho visto contratos bilionários na praça e para começar já. Estão na fase de mobilização de obras, compra de materiais e início daqueles serviços preliminares para poder ter a meta de despoluição do rio Tietê, que acho que é o maior desafio que tem hoje nacional.
Em São Paulo, com certeza. Né? É nacional em questão de população, né, que esteja poluindo mesmo, assim, jogando esgoto in natura. Acho que é. A pior situação hoje do Brasil é o Rio Tietê. Então, assim, contratos bilionários hoje sendo injetados. Mas, cara, mesmo com a taxa alta, os caras vão ter que enfrentar isso aí. Vai ter que arregaçar as mangas. Eu penso o seguinte, vamos ter a COP30 aqui no Brasil, né? O que é a COP30? É um encontro de todos os países para discutir a questão climática, ambiental. Vai ser lá no Pará, né? E isso vai vir várias autoridades do mundo para discutir isso. E aí você tendo esse clima que o Brasil... Eu lembro muito da Eco 90, acho que era a Eco 92. Eu tinha uns 10, 12 anos. Se foi 92, eu tinha 12 anos. Onde o Brasil começou a discutir muita questão, era molequinho, mas eu lembro dos reflexos de tudo isso, veio uma questão voltada para o meio ambiente. Nós vamos ter a COP30 agora aqui no Brasil. E isso vai potencializar que a gente comece a olhar a engenharia por um outro viés, que é esse que você está colocando. Não adianta mais a gente aceitar, nós, enquanto técnicos, que nós temos a possibilidade de poluir uma água para depois ter que tratar essa água para que a gente possa beber. Então isso acaba sendo ilógico, né? E é um problema da nossa sociedade que nós temos que olhar para isso de forma séria. Quando você fala que está tendo investimentos grandiosos para que tenha a despoluição de uma água, a gente tem que pensar que água é vida. Por isso que eu estou falando muito da COP. As altas temperaturas que nós estamos vivendo, verões absurdos, trocando temperatura, tudo isso é uma questão climática. Se a gente não pensar que nós geramos lixo de forma abusiva e que nós estamos pegando o nosso esgoto, que todos os dias, todos nós damos a descarga, e essa descarga, boa parte dessa água está indo para um córrego, e a gente não entender que esse investimento ele é crucial, nós estamos errados. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que com a privatização, o atendimento da Sabesp ele não é mais focado somente nas regiões urbanas. Ele tem que pegar todo o perímetro das cidades. Então, as áreas que eram mais afastadas, áreas que não tinham intervenção da Sabesp, agora são obrigatório a Sabesp fazer essas intervenções. Então, eles têm que pegar os municípios como um todo. A Sabesp não está em todos os municípios, mas nos municípios que ela está atuando no estado de São Paulo, agora ela tem a obrigação de dar o atendimento universal para todas as famílias, que é oferecer água, captação e tratamento do esgoto. Então tem que captar o esgoto e mandar para uma estação de tratamento para tratar e não para poluir. De ponta a ponta, de ponta a ponta. Então eu tenho que fechar esse ciclo. Então aí mais uma vez, quando a gente pega e olha isso como engenharia, e a gente olha o quanto que isso pode gerar de negócio. Engenharia química no tratamento da água, né? A engenharia de infraestrutura, engenharia civil. Você fala mecânica. Pela perda. Vai pela perda de água hoje. Isso, o quanto de vazamento que está se perdendo. É só deixar de perder. Olha o quanto que vai entrar de faturamento. Então eu acho que a gente pensar em engenharia, como eu sempre falo, assim, e quando eu falo de engenharia, eu gosto de falar que a engenharia é uma cadeia de pessoas. Desde o operário que está na ponta até o engenheiro. Passando por técnico, tecnólogos, os arquitetos fazem parte, os geocientistas, que são geólogos, geógrafos, os agrônomos, enfim, todas as áreas da engenharia têm que estar trabalhando de forma integrada. Eu sempre comento o seguinte, por que engenharia civil chama engenharia civil? Você já parou para pensar? Porque não é engenharia de casas, engenharia de construção? Porque ela envolve a civilização, as pessoas? Na verdade, assim, a engenharia civil Nunca parei para veio pensar, não, hein? Porque existia a engenharia militar, que era engenharia para guerras, e a engenharia civil de pessoas que não eram militares. Então, qual era isso lá no início Nos antepassados. Vamos lá, gente. Em que ano que isso momento agora da... Histórico aí. Quando pesquisa no Google, se estiver falando mentira, vocês me arrebentam. Momento aí. Agora da história. Existia a engenharia militar e a engenharia civil. A engenharia civil, no início, construía casas, que era para as pessoas morar, fazia o mínimo de infraestrutura, de ruas e tal. Depois veio a engenharia elétrica, com a iluminação, engenharia mecânica, com a Revolução Industrial.
E isso vem numa crescente. Até agora a gente está começando a ter alguns cursos no Brasil de engenharia de robôs. Né? Agora, em breve, nós vamos ter certamente questões ligadas à engenharia e inteligência artificial. Ou seja, a engenharia civil ela vem se dividindo em várias áreas. Então, tudo, para mim, engenharia é uma coisa só. Eu não vejo um engenheiro eletricista diferente do engenheiro civil, do engenheiro mecânico. A gente estuda disciplinas distintas, mas o conceito da engenharia é o mesmo, que é resolver o problema da sociedade como um todo. Então eu acho que isso, por isso que eu sempre falo, a cadeia da engenharia, ela vai desde o operário que está lá na ponta, o engenheiro não faz nada sozinho, até o engenheiro formado, gestor, enfim, os empresários, o governo, o Estado, que coloca recursos. Nós temos que pensar enquanto sociedade. Por isso que lá na engenharia a gente mudou o nome. Antes era engenharia para todos. Agora a gente fala que é engenharia e cidade para todos. Porque a gente não consegue discutir engenharia sem estar discutindo os problemas das cidades. Legal, então agora, já que você tocou nesse assunto aí, comenta, cara, como que funciona, como que surgiu esse projeto, né? Do engenheiro. Se era da época de faculdade, se foi algo que você foi vendo a necessidade de unir a galera, como que foi? Não era da época da faculdade, eu me formei em 2006, quando eu estava me formando, estava nascendo o Facebook, que revolucionou o meio de comunicação do mundo, né? Então, enquanto eu estava na faculdade, era o Orkut ainda. Depois, quando eu me formei, acho que foi no ano que eu me formei que eu tive o primeiro Facebook. E depois a gente pega aí, você vê como que tudo se transformou, né? Então, não era um projeto que eu tinha na universidade. Mas é um projeto que veio com a pandemia. Então, eu tenho uma filha que na pandemia ela estava com 10 anos. Ela estava ali, já tinha aprendido a ler, começou. E eu comecei a refletir, falei, como essas crianças agora vão ter que se comunicar. A gente não sabia em quanto tempo ia acabar a pandemia, né? Vão ter que se comunicar, vão ter aprender a viver. E eu percebi que elas estavam aprendendo a estudar através dos notebooks. E sem os amigos ali na sala de aula. Isso, eles estavam interagindo, tinham brincadeiras. Eu peguei a minha filha brincando no WhatsApp, ela e mais 3 meninas brincando de boneca, cada uma na sua casa. Uma levava o celular, ia para a cozinha, dava comidinha, voltava, a outra estava no médico. E eu vendo aquilo, cara, isso foi um momento de reflexão na minha vida. E aí nós temos, lá em São Bernardo, a Associação dos Engenheiros. E essa Associação dos Engenheiros... Então, só para exemplificar, o que é a Associação dos Engenheiros? A Associação dos Engenheiros ela está numa estrutura junto com o CREA. Então, nós temos o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que faz as leis da engenharia, que a gente tem que seguir, né, da nossa profissão. Boa. Depois isso vem para os CREAs no estado de São Paulo, e o CREA ele é estadual. Nos municípios, a associação tem a função de organizar e trazer cursos, palestras, uma reciclagem para os profissionais em cada uma na sua cidade. Cada vez mais estimular e agregar os profissionais, pensando na engenharia como um organismo viva, né? E a associação tinha esses cursos e palestras presencial. Com a pandemia, ela acabou. A gente não tinha mais como fazer esses cursos presenciais, palestras presenciais. E aí nós começamos a fazer de forma digital, totalmente... As primeiras você puxar ridiculamente não conseguia, tava mudo, né? O perrengue que todo mundo passou. E aí nessa começou a ter o boom dos podcasts, que foi nesse período. E aí nós tínhamos lá a estrutura da associação, que tinha uma sala, e eu peguei ali 3 webcams, comprei uns microfones, que depois os microfones nem funcionavam, porque eu não conseguia colocar na mesa, na mesinha de som, e enfim... Porque hoje é fácil para todo mundo que mexe com isso. Mas quando chega a primeira vez, né? Não tinha ninguém que pudesse dar um curso disso aí. Não dar tinha. Um curso, porque estava todo mundo aprendendo. Também, né? E no final a gente usava o próprio microfone da webcam e começamos a fazer as primeiras entrevistas. E eu comecei a convidar amigos. Amigo profissional que estava ali na engenharia e tal. E era uma merda, cara. Era muito... Não que os meus amigos eram uma merda, mas não saía a conversa. Porque eu também não tinha o traquejo e os engenheiros que estavam chegando travaram. Aí já tinha passado um pouco a pandemia, tinha voltado.
eu tava caminhando na Paulista e vi um poste assim na Paulista, um monte de estudante, não sabia que era estudante, um monte de gente em volta e um poste colorido. E eu fui lá, eu sou curioso, fui lá ver o que era. Eram estudantes da USP que estavam com um projeto que eles iam representar o Brasil fora do Brasil com um foguete que eles tinham produzido. Aí eu falei, nossa, que negócio interessante. Vamos apresentar. Eles estavam fazendo uma vaquinha. Eu falei, vamos apresentar lá no podcast. E aí eu comecei a entrevistar estudantes de todas as universidades que vêm, você que está aí, que tiver um projeto dentro da sua universidade, entre em contato aqui com a Arena. E aí vocês passam o contato pra gente, ou então segue a gente lá no @engenharia para todos. E a gente começou a entrevistar os estudantes e aí começou esse engajamento e entender como que funcionava esse processo das redes sociais. Que não é... Hoje tem muito mais facilidade, mas no começo foi um perrengue. Ah, cara, eu vou falar pra você. No começo aqui também... quando eu falei assim, poxa, eu tenho que vir pra internet também para poder mostrar o quanto isso é importante, o quanto que o MND é importante, a tubulação de PAD, georradar, todo esse mix de coisa que a gente usa, isso não tá na internet. Eu falei, então tá, alguém tem que colocar, alguém tem que vir falar. Então, no começo foi sofrido também para poder vir na frente da câmera e falar e volta. Inclusive, tem até um vídeo, né, de erros de gravação que a gente, até hoje, estamos aprendendo até hoje a fazer o negócio aqui. Mas, cara, eu acho uma coisa que é interessante a gente colocar aqui. Nós, engenheiros, temos que aprender que ou a gente entra nas redes sociais e faz essa disputa ou nós vamos ficar para trás. Na minha opinião, todo engenheiro ou engenheira tem que ter um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok vitrine. E colocar o que está fazendo. É a sua vitrine. Não existe mais portfólio no sentido de você ficar entregando papel, cartão de visita. Currículo. Não tem. Ou você apresenta, você fala, eu tenho problema com as redes. Não tem problema. Faz de uma forma que você não apareça, mas apresente o seu canal e fale sobre engenharia. Mas, André... é algo que, eu até quero reforçar aqui. A oratória, você vir na frente, você enfrentar as pessoas para falar, cara, isso era um problema e lá atrás ninguém fala. Entendeu? Lá atrás, quando você é moleque, a importância que é você ir lá na frente da lousa para apresentar o trabalho, não é falado isso, não é explicado o porquê. Porque isso dessa venda, exposição, né? Entendeu? Então, assim, se houver com as criançadas, assim, uma explicação, falar assim, cara, você tem que aprender a falar olhando no olho, você tem que enfrentar 30, 40, 50 pessoas, porque lá na frente no seu trabalho, você vai ter que... Pô, como que um engenheiro vai fazer um DDS? Se não conseguir falar. Você não sabe falar, cara. Entendeu? Então, assim, não existe também... O pessoal de engenharia... É cargo de liderança, entendeu? Cargo de liderança tem que falar com as pessoas. E você outra tem coisa, que enfrentar as pessoas. Com a pandemia veio muitas reuniões online, né? E aí eu não me dou bem porque eu não gosto. Cara, não tem o que você não gostar. Agora o mundo é assim. Ponto. Engenharia não é resolver o problema? Esse é um problema. Então você começa a resolver o seu problema. Você tem que aprender a se comunicar. Se os engenheiros... eu vou trazer uma questão aqui. Você sabia que os advogados não têm curso EAD? Não tem curso EAD. A OAB é tão forte que não permitiu que tivesse curso EAD. Não deixou nem começar. A medicina não permite que tenha curso EAD. Na engenharia, cara, a gente é engenheiro. Como é que você forma sem você ter um curso, aula de laboratórios? Não tem como você fazer um ensaio de concreto se você não aprender isso na prática. Por vídeo. Não tem como. Você tem que ver aquilo. Tem que ser presencial. Então, por que isso é forte? Porque os advogados, eles são uma categoria através da OAB forte, que eles se representam. O Conselho Regional de Medicina é muito forte e eles não permitem. O CREA
Você sabia que o CREA é o maior conselho, o CREA São Paulo, que são vários CREAs. Só o CREA São Paulo é o maior conselho regional da América Latina em número de profissionais. Só o CREA São Paulo. Se você pegar o CONFEA, que é a união de todos os CREAs, nós somos muito fortes. Só que a gente não é organizado. E a gente tem essa questão da individualidade. Eu cuido do meu mundo, você cuida do seu mundo. Isso que nós estamos fazendo aqui, dedicando parte da nossa vida para estar comunicando com as pessoas. Você trazendo as questões aqui do Arena do método não destrutivo, essas questões voltadas para a infraestrutura, né? Nós aqui do Engenharia para Todos pensando nas cidades, como que a gente pode conseguir fazer essa relação entre o poder público e a engenharia. Se a gente e outras pessoas não estiverem divulgando e mostrando a força da engenharia, nós vamos... Quando eu era estagiário, e não estou falando isso com saudosismo, o mestre de obra me chamava de doutor. Hoje os engenheiros viraram piada que estão dirigindo Uber. Nós estamos numa descredibilidade. Nós estamos vivendo um momento histórico do Brasil que nós precisamos resgatar a força da engenharia. Nós precisamos mostrar que nós somos, voltando no assunto que você falou, por que o que vem de fora é melhor do que a gente produz aqui? É tudo muito longe. Nós exportamos mão de obra. Eu tenho vários amigos meus que não, por conta da desindustrialização, não estão trabalhando no Brasil e estão trabalhando fora do Brasil, porque a nossa engenharia é muito competente. Mas nós precisamos resgatar que a sociedade olhe para a engenharia que resolva, que nós estamos resolvendo problemas de verdade. André, e refletindo o que você está falando aí, só para comparar o que a gente tem feito aqui com esse projeto na Infra, enfim, toda a nossa desenvoltura nos últimos 3 anos aqui, cara, a gente tem rodado países, Estados Unidos, Chile, Áustria, Alemanha, Itália, né, Zinho? A gente estava semana passada, há 2 semanas atrás, na Alemanha, na Bauma, o maior evento de engenharia do mundo. As mega máquinas do mundo. Para quê? Para comparar, André, o que a gente está fazendo aqui hoje em relação ao mundo. E sabe o que é o mais bacana de você chegar lá do outro lado, onde é primeiro mundo, onde é tudo do top? É você comparar que o que você está fazendo aqui é igual o que os caras estão fazendo lá. É a mesma máquina, o mesmo método, a mesma norma, o mesmo procedimento sendo feito, sabe? Isso aí pra mim foi um troféu. Cara, imagina chegar nos Estados Unidos. Essa bolha do MND, método não destrutivo, é uma bolha pequena. Então a gente consegue falar, gente, com Estados Unidos, Áustria, Rússia. Você entra aqui no Instagram, você tem as comunidades. Então você chega lá, fala com o cara, fala, meu, posso ir aí te ver? Pode vir. E recebe a gente. Então, nos Estados Unidos, cara, uma das empresas mais que eu admiro demais, que é a Murphy Pipelines. É uma empresa com, se eu não me engano, ela tem 100 anos já de história. Construindo tubulações na região sul, né? Muita coisa feita na Flórida. E chegar lá, ser recebido por uma empresa dessa, e você comparar o que eles estão fazendo aqui, cara, putz, isso aí pra mim ganhou a viagem todinha. E aí, você, no começo você comentou que... Eu cheguei lá na expectativa, falei, meu, caramba, os caras devem fazer a laser, a Wi-Fi, sei lá, cara, deve ter um jeito aqui mirabolante de fazer, que eu tô há 30, 40 anos atrás. Caramba! Nós estamos aqui, cara. Então, e no começo aqui do programa você comentou que as pessoas acreditam que isso é algo que não existe no Brasil. Não, tem gente que nunca viu essa máquina na vida. E ela já está aqui há 20 anos. Quando você passa nas ruas e vê um buraco na rua que não tem ninguém em volta trabalhando, são eles que estão trabalhando lá embaixo. Não é isso? Como que é lá? Você... Só pra gente... A gente foi falando. A gente não falou de você aqui direito, né? O André é secretário de obras hoje, né? Então você está à frente de situações, né, André? De infraestrutura, obras de saneamento, obras de pavimentação. Então, tudo isso vem para você. E você também tem lá na cidade acontecendo obras em método não destrutivo.
E você comentou algo que eu queria que você comentasse aqui de novo pra galera aqui. Assim, O que é o MND lá acontecendo? Bom, pensando assim, né? Um dos maiores problemas que nós temos na cidade é o trânsito, né? O método não destrutivo vem para ajudar o trânsito. Primeiro ponto, na minha leitura. Segundo ponto... não impactar tanto, né? Impacto não tem como fazer, porque você vai ter que abrir lá alguma coisa tem que fazer, mas... para descer a máquina. E depois, o segundo ponto é uma obra limpa, é uma obra rápida, é uma obra que você pode encontrar interferências, mas você consegue resolver, se consegue desviar, enfim. A questão da segurança do trabalho também é outro nível. Né? E a gente acha muitas das vezes que quando você está andando na rua, você vê aquele buraco lá 4x4, 5x5. Isolado. Não tipo tem uma ninguém gaiola. Trabalhando. Não, tem pessoal lá embaixo trabalhando que está desenvolvendo. Né? E o que ele está fazendo? Ele está fazendo um método não destrutivo, que é essa maquininha aqui. Não é isso? Essa maquininha está embaixo da terra. A terra está aqui e está perfurando e construindo uma tubulação que pode ser uma tubulação para esgoto, pode ser para águas pluviais, pode ser para qualquer tubulação que você precisa, pode ser uma passagem, pode ser uma... Se você... E o pessoal liga reclamando porque tem que ter essa sinalização, essa gaiola aqui. É isso aí. Então Aí você explica para a galera. Não dá para explicar, né? Mas é uma questão, na minha leitura, as grandes cidades, se a gente não agregar cada vez mais novas tecnologias, nós vamos estar... como falamos agora há pouco, não dá para a gente continuar construindo. Né? O brasileiro tem uma cultura que não aceito no meu apartamento parede de drywall. O mundo trabalha em drywall. Hotéis. O vizinho... Eu estava fazendo uma obra uma vez, que aí chegou entrega de apartamento, uma obra privada, né? E aí chegou um morador e falou assim, mas aqui eu derrubo num soco essa parede. Aí eu, de forma, não quis ser ríspido, mas falei, parede não é para dar soco. Para que você ia derrubar? Não é para dar soco. A parede ela é divisória. Então, quando a gente faz uma estrutura, um prédio, tem o concreto armado, pode ser pré-moldado, pode ser estrutura metálica, que são os pilares e vigas, e tem as paredes de vedação, que não necessariamente ela precisa ser em bloco, que são aqueles bloquinhos. Ela pode ser em drywall, você ganha agilidade, você ganha... Tem menos perda de material. Perda de material, limpeza, né? Enfim, tem vários ganhos. Você tem... Gera menos resíduo, né? Os Estados Unidos constroem muito em... Steel frame, wood frame, que ou é metálico ou madeira, né? E a gente está aqui ainda no concreto armado, nada contra o concreto armado, mas existem outras tecnologias para dar velocidade, né? Que a gente possa construir e fazer... Enfim... trabalhar de outras formas, só que a gente continua com essa mesma cultura, porque a gente não forma profissionais. Então você pega, voltando àquela discussão no início que eu falei da desindustrialização, você pega a indústria mecânica, todos os profissionais passam pelo Senai. São cursos técnicos, né? Então o cara, para ele ser encarregado, para ele ser, né, ir crescendo na empresa, ele tem que fazer um curso de metalurgia no Senai, torneiro mecânico, e a doutrina do Senai é algo também assim invejável, escolas, né? Sabe quantas escolas tem de Senai da construção civil? Uma no Tatuapé. No Tatuapé. Enquanto quantos outros Senais que você pega aí espalhado aí por São Paulo e pelo Brasil são de outras áreas. Ou seja, nós temos que tratar os nossos profissionais agora falando da construção civil, né, que é a nossa área. Temos que treiná-los. Não adianta a gente só pegar... Não, e os caras aprendem um com o outro, aprendem com o tio que... Sabe? Eu faço isso há 40 anos. Faz 40 anos errado, talvez. Pode ser que não. Tem mestre de obra que conhece muito mais que engenheiro? Tem mestre de obra que conhece muito mais que engenheiro. Só que, quando você faz um cálculo de engenharia, você consegue identificar que aquele pilar e aquela viga pode ter uma espessura menor, você está economizando em material. A função é essa, não é? É isso. Nem mais, nem menos. É o ideal. E às vezes, ele fazendo pela prática, para não cair, ele coloca mais material. E dependendo, quando você coloca muito material numa laje, ela pesa e pode cair. Então a gente tem que ter treinamentos. Eu penso assim, na área da construção civil, não adianta a gente ficar de forma arcaica ainda, colocando bloquinho sobre bloquinho. Isso vai continuar, assim como os Correios. Vai ter ainda pequenas construções que serão feitas
como Sim, carta, sim, vamos sim. colocar assim, vai ter gente ainda fazendo com bloquinho. Mas dá para você utilizar muita tecnologia. Eu consigo fazer uma tubulação a céu aberto, escavando uma rua? Posso. Se for uma rua de bairro, uma rua numa área rural, é lógico que eu vou fazer. É mais barato. Sim, mas André, a ideia do MND não é acabar com as valas. É isso. Não é. É nos grandes centros. São obras que poderiam ser feitas em MND, que não são feitas hoje, porque o cara... Mas por que você não tá fazendo assim, cara? Você tá quebrando a frente do hospital. Você tá quebrando, atrapalhando o comércio aqui, um baita supermercado. Que, tipo, a cidade tem, sei lá, meia dúzia de supermercados, você tá travando um. Não, Olha o impacto que você causa ali. A gente não percebe, mas o trânsito é E reflete lá, muito lá atrás. grande por conta de Você uma pegou obra o trânsito agora para chegar aqui. Acabou de acontecer. Era obra. Todo Porque- o entorno eram obras. Estou dizendo que isso pode evitar todas as obras? Não. Obra sempre vai ter influência, sempre vai... A gente tem um ditado dentro da construção civil que não dá para fazer... Como que é? Não dá para fazer bolo sem quebrar o ovo. Né? É obrigado, você tem que quebrar o ovo para fazer o bolo. Porém, você pode ter outras tecnologias. Diminuir esse... Dá para fazer bolo que você compra já pronto, você só põe no forno e o bolo sai. É o pré-moldado. Então a gente tem que ter tecnologias agregadas e isso faz com que ganhe velocidade, a gente ganhe produção, ganhe produtividade e qualifique melhor a nossa mão de obra. Boa. Outra coisa também que a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast é a atuação da associação, né? A junção entre CREA, o poder que a associação tem, né? E levar isso tudo para os novos que estão chegando, até os que virão, que são os alunos ainda. Como que funciona para você, essa dinâmica da gente poder entrar, por exemplo, nas universidades, levar esse mix de inovações, igual você falou, steel frame, levar tudo essas opções para as pessoas. Porque o meu medo, cara, na engenharia era sair de lá formado e entrar no mercado tão tradicional, por exemplo, no mercado de projeto. Falei, cara, como que eu, barriga verde, vou sair daqui querendo disputar com um cara de 15, 20 anos no mercado? Tipo assim, projeto não adianta você cobrar barato. Não, e tem a responsabilidade, né? Que garantia que eu vou ter Ó, de fazer o meu primeiro projeto? Eu penso assim, ó, cara, as associações, como eu comentei, vou recapitular aqui. Como que é a estrutura, né? Nós temos o CONFEA, que seria o governo federal. Ali saem as leis. As leis, quais são essas leis? Não é uma lei orientando o que eu tenho ou não o que fazer. Ali a gente consegue identificar quais são os limites dos profissionais. Então, eu, engenheiro civil, posso exercer a minha função até aqui. A partir desse momento, o engenheiro eletricista. Entendeu? Porque existe esse sombreamento entre as profissões. O que acontece muito é o seguinte, por exemplo, os arquitetos saíram do CREA, mas vou fazer saíram do sistema, né? Mas vou fazer uma simbologia. O engenheiro civil e o arquiteto, ele tem um sombreamento de atuação muito grande. Ou seja, qual é o limite do engenheiro civil e qual é o limite do arquiteto? Qual é o limite o que eu posso fazer de ligação elétrica dentro de um projeto de uma casa? É quase nada como engenheiro civil. Eu não posso fazer uma cabine primária. Não posso assinar como uma cabine primária. Isso quem determina é o CONFEA, através da legislação. Tem os conselheiros que participam lá e discutem as leis dentro do CONFEA. Boa. Depois isso vai para o CREA fiscalizar. Então o CREA tem a função original pela legislação de fiscalizar os maus profissionais, os maus profissionais e os leigos. O que é? Por exemplo, um mestre de obra que está construindo um prédio, ele está errado, se não tiver a supervisão de um engenheiro, porque ele não foi treinado para aquilo. Isso não quer dizer que o mestre de obra não saiba fazer, mas tem que ter um profissional habilitado, que é a engenharia. A legislação prevê isso. Que vai responder legalmente Se der um problema, vai ser a responsabilidade do engenheiro. Ou fazer essa questão. Isso aqui é um limite do engenheiro civil, do engenheiro eletricista e tal. E depois tem as associações que fazem os cursos e a palestra. Mas se a gente pensar nessa estrutura só para isso, eu acho
que nós estamos subutilizando toda a força que tem esse sistema. A gente costuma falar que é o sistema... Você acredita que tem uma potência que dá para ir mais longe? Que a gente fala que é o sistema CREA com FEA. Ou seja, não dá para a gente ficar só pensando no que a lei obriga essas autarquias a fazerem. Nós temos que pensar a mais. E nós temos que pensar como o CREA pode influenciar a sociedade. E eu costumo falar o seguinte, a gente tem que estar, os engenheiros têm que estar aonde toma a decisão. Nós temos que estar no poder político onde toma a decisão. Né? E quando eu digo político, eu não estou falando de partido A, partido B. Eu sou técnico, eu sou engenheiro, estou falando das decisões, como a gente pode influenciar a sociedade. E eu vou dar um exemplo. Na Copa do Catar, que foi no deserto, em julho, um calor absurdo. Por que a Copa foi no Catar? Foi uma decisão política. Não foi uma decisão técnica. Não. Porque se fosse uma decisão técnica, qualquer ser humano falaria, não dá para os jogadores jogar ao meio-dia, sol a pino, num deserto. Mas ali tinha alguns interesses político que tomaram a decisão política. Trazendo isso para o nosso mundinho aqui no Brasil. Onde que nós estamos tomando as decisões para que as coisas aconteçam? Quais são os fóruns que nós estamos discutindo? Quais são os fóruns que nós estamos levando? Por exemplo, você acabou de falar que você veio de uma feira na Alemanha. Né? Quais são as feiras que tem no Brasil discutindo engenharia? O CREA tem que estar lá, o CONFEA tem que estar lá, as associações têm que estar lá, as universidades têm que estar lá. Nós temos que estar mostrando organização. Isso se chama correlação de força. Mostrar a nossa força para que a sociedade olhe e fale assim, é possível sim, né? Porque assim, político, sempre na hora H, o que ele olha? Aonde tem mais voto para o político. Né? Então, o presidente da República, ele está fazendo os investimentos em Bolsa Família, é só porque ele é um cara bondoso? Não, ele tem um viés político e sabe que ali tem uma classe social que precisa daquele investimento e ele quer fazer isso. Isso eu estou falando do Lula, do Bolsonaro, do Fernando Henrique, independente do governante. Ele está olhando... Ele quer um retorno dele em votos. Se a nossa classe está organizada, a gente está fazendo fóruns, discussão, participando ativamente das universidades, criando mecanismos e ferramentas para que a gente possa influenciar, nós estamos fazendo parte da decisão política. O que você faz aqui com a Arena, divulgando o método não destrutivo em várias feiras, em universidades e organizações, você está ajudando a tomada de decisão, porque às vezes um profissional que está lá na ponta, na hora de tomar a decisão, ele fala, peraí, eu participei de um evento, eu não sei nem quem foi, mas eu participei de um evento que existe uma tecnologia que não precisa ter esse trânsito. Você acabou influenciando a sociedade para tomada de decisão. Boa. Então é nesse ponto que eu acho que a engenharia tem que se organizar melhor. A gente tem que ter mais eventos e por isso que eu volto a dizer que todo engenheiro tem que ter uma rede social. Porque esse é um outro modo da gente poder influenciar a sociedade. O Engenharia e Cidade para Todos, que é o canal que nós temos, que a gente discute, a gente fala que é um movimento. Fiquei sabendo aqui antes do programa que vocês também pensam nesse formato, que o Arena é um movimento. E o que é o movimento? O Arena não é seu. O Engenharia e Cidade para Todos não é meu. Não. A gente é só a cara que está dando ali falando. A ideia é o que é? A gente conseguir levar que as pessoas possam ter essa troca, que a gente possa trazer mais pessoas para estar construindo um pensamento em defesa da engenharia. Quanto mais a gente falar de engenharia, mais nós vamos ter pessoas ouvindo que a engenharia está resolvendo problemas. E aí a gente vai conseguir tirar o motorista que está ali, o engenheiro, dirigindo o Uber e conseguir que ele arrume um cargo para trabalhar e sustentar sua família. E quando eu falo isso de Uber, nada contra. Meus dois avós eram motorista de táxi. Eu vim de uma família de motorista de táxi. Um avô meu também era caminhoneiro, né? Foi motorista de táxi e caminhoneiro, o outro só era motorista de praça, eles chamavam. Então eu não estou falando mal do pessoal que é Uber. O que eu acho é que o quanto foi gasto, às vezes... Tempo, energia... Olha a dedicação, noites aí... conseguir ter o CREA. E aí o CREA é só um número para ele. O CREA tem que ser um movimento. E aí só fechando esse pensamento, eu acho que o CREA tem que ser o maestro de tudo isso. O CREA tem que incentivar que o Arena... que o movimento ele tem que abrir as picadas, abrir as estradas, vários eventos e a gente possa estar participando. E isso já está acontecendo. Já está acontecendo isso dentro do CREA. É ainda de forma embrionária, mas já vem com esse olhar para a tecnologia, para cidades inteligentes. Nós estamos saindo de dentro. O CREA já está olhando para fora. Mas é importante que isso
dissemina em toda a sociedade. E assim, André, um adendo que eu sempre falo aqui também. Me formei e vou entrar agora no mercado de engenharia e tal. E vou tomar porrada dos caras que já estão lá 15, 20 anos. Sim. Certo? Aí acaba indo pro Uber porque eu quero fazer o mesmo que o cara, só que eu não tenho nem a pau a experiência que ele tem e a desenvoltura que ele tem. Então eu vou sobrar. Entendeu? Ou eu vou receber muito pouco pra fazer aquilo e o tipo de cliente que vai me contratar também são clientes péssimos que não valorizam, não pagam em dia, enfim. Todo aquele cenário meio ruim da coisa. Só que assim, cara, você já parou pra pensar? Se você pegar hoje um profissional que faz 20 anos a mesma coisa, você pega esse cara hoje e coloca qualquer tipo de tecnologia na frente dele e fala assim, cara, faz desse jeito agora. Esse cara ele vai ser flexível para aprender ou ele vai ser irredutível para aprender? Eu acho que não vai ser flexível. Ele não vai ser flexível, certo? Certo. Só que se você pegar um cara que acabou de sair da faculdade, tá jovem, tá fresco ainda, só que ele ainda nem aprendeu o tradicional e nem o moderno, certo? Você precisa abrir a cabeça e colocar alguma coisa lá dentro. Você concorda que ele vai ser mais prático em aprender tudo esse contexto novo da coisa? Você tá falando aí, e eu tô pensando aqui. O que você tá descrevendo o que é a função das associações nas cidades. A Associação dos Engenheiros tem em várias cidades. Na sua cidade que você estiver assistindo, procura que vai ter uma associação. O que é a função nossa? É ligar um engenheiro experiente com um engenheiro novo. A gente costuma dizer que isso é network. Né? Boa. Aí a gente vai conseguindo conversar com o engenheiro mais velho, multidisciplinar, então engenheiro mecânico, com o engenheiro civil. O engenheiro mecânico muitas vezes faz uma relação com o engenheiro civil. Né? Eu preciso fazer uma base para uma máquina. Tem um engenheiro aqui do meu grupo. Se você pegar os grandes grupos, a maçonaria, os judeus, sei lá, outros grupos que eles gostam, confrarias, né? Que gostam de se organizar, né? Eles se ajudam. Né? Que é os japoneses, né? Você pega os árabes. Por que os engenheiros gostam de disputar um com o outro? Não tem essa característica associativa. Porque assim, associativo, o que eu estou dizendo, não tem que ficar pagando mensalidade, não. O espaço não é, porque essa estrutura, o CREA já permite que tenha nas cidades. É um espaço para você ir lá, trocar informação e conhecer pessoas. Aí você vai participar de um churrasco, vai tomar uma cerveja com um amigo, vai participar de uma festa junina e você vai tendo um network em relação. Então, recém-formado, ele consegue ter uma relação com um profissional mais experiente. Nós temos lá, que a gente desenvolve na Associação dos Engenheiros, que é o Futurente, que nasceu dentro do podcast do Engenharia, que eu comecei a contar, que a gente começou a pegar os projetos dos estudantes e a gente fez uma competição desses projetos. E aí o que a gente faz? Esses projetos a gente leva para um espaço onde os profissionais mais velhos vão para lá, que a gente chama de voto popular, e escolhe quais são os projetos que eles acham que faz mais sentido tecnicamente e que resolve o problema da sociedade. Boa. E votam. E aí depois isso aí sai um ganhador. O ganhador vai ganhar um prêmio lá, um ganhou um computador gamer, outro ganhou um fone de ouvido e tal, mas o prêmio é o que menos importa. É a relação naquele momento que está no coffee break, trocando cartão, o estudante ter a primeira experiência de vender um produto dele. Os caras estão lá desenvolvendo um satélite. Tinha lá projeto, o pessoal lançando satélite. Caraca. Vendendo e falando do produto dele para um cara que é engenheiro químico, que nunca ouviu falar sobre satélites. Mas ele tem a noção técnica do... Ele fala, o engenheiro mais velho pensa, esse cara sabe se comportar, né? Ele está balizando o problema dele, tentando resolver uma dor, um problema. Ele consegue olhar como a engenharia resolve, mesmo não sendo um engenheiro específico da área. Então por isso que a gente chama de voto popular. E essa escolha, e depois a gente tem alguns votos técnicos que são professores das universidades que vai lá e faz o voto técnico. Tudo isso é um momento de networking, é um momento de relação. E aí muitas vezes daí sai o primeiro estágio, ou sai o primeiro emprego, uma parceria, ou empreendedorismo, uma startup. Isso nós temos que multiplicar.
Incentivar isso aí, multiplicar. Novamente, se isso não está na rede social, ninguém vai saber. Se o projeto desses garotos e garotas não estão numa rede social, como é que eu ia saber? Como é que eu vou convidar eles para vir no meu programa? Como é que você vai poder fazer uma relação com eles? Então, e essa geração, eu tenho 45 anos, já falei, a minha geração já é velha do mundo da tecnologia. Nós temos que nos adaptar. Eu tenho que me adaptar à inteligência artificial. A inteligência artificial chegou, eu já tinha anos e anos de formado. E o que eu tenho que fazer? Eu pego serviços rotineiros e coloco no ChatGPT. Né? Os vídeos eu já utilizo para eles me darem os melhores cortes para fazer os vídeos. Enfim, a gente vem trabalhando, utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Eu sei programar? Não. Mas tem uma galera que sabe. Então, por que no futuro, você aqui no Arena, numa relação dessa, pode fazer identificar um problema de vocês e pegar um garoto desse que está na universidade e falar: ó, você que está desenvolvendo esse produto tem muito a ver com o meu produto. Você não quer tentar resolver, monta uma startup e aí vocês montam um novo Facebook da vida. Daí nasce já uma... E daí já nasce uma nova oportunidade, né? Cara, é importante demais esse network. Aqui quando a gente faz os encontros, reúne aproximadamente 250 profissionais, entre eles fornecedores, pessoal recém-formado, estudantes, o pessoal também já da velha guarda. E assim, eu sempre reforço, para você que quer entrar no mercado de trabalho, o meu exemplo, tá? Eu tinha a oportunidade de vir para o saneamento e vim. Enquanto eu estava trabalhando, fazendo o tradicional, que é rasgar a rua, rasgar a avenida, assim como isso... Desde sempre foi assim. Desde sempre foi assim. Até que, enquanto eu estava fazendo isso, cara, a empresa não deslanchava. Por quê? Preço... Tem um monte de empresa que faz isso. Enfim, você não consegue ganhar espaço no mercado. Foi a gente colocar a tecnologia, fazer diferente, fazer algo que os tradicionais não querem, porque ele já está consolidado ali, fazendo aquilo. Então, não tem por que ele migrar. Ele não está sofrendo, porque tem emprego, tem trabalho ainda para o tradicional. Só que quem sofre no tradicional é o novato. É isso. É só esse cara que sofre. Entendeu ou não? E talvez ele ficando ali 10, 15 anos, talvez lá na frente ele vai se adaptar no tradicional e vai se consolidar e vai ficar lá. Ok. Agora o novato, velho, que ele tem que em 1 ano, 2 anos começar já... Igual você falou, é um investimento com tempo e dinheiro. Isso tem que voltar. Tem que colocar dinheiro em casa. Tem que dar esse primeiro passo. Entendeu? E o que eu encontrei de caminho foi usando tecnologia. Mas é tecnologia. E usei como que eu vou fazer saneamento, que é um negócio tão tradicional. Como que faz saneamento diferente? Ó, usa essa tubulação aqui. Mas como que usa ela? Com essa máquina aqui. Mas como que faz? Perfurando e tal. E vai. E onde que eu aprendi isso tudo? Evento. Vindo aqui em São Paulo, nas feiras, me aproximando do que tem hoje de congresso, de palestra. Enfim, são esses locais que me proporcionaram a me aproximar disso tudo e falar assim, cara, se isso aqui antes era um abismo, não tem. Já foi construída uma ponte, hoje eu já consigo atravessar para um lado, volta de novo e tô aqui andando. E se você não tivesse buscado fora do seu mundo, você estaria fazendo até hoje o que você faz, que está tudo bem. Não tem demérito nenhum. Só que você estaria com muito mais dificuldade. Porque talvez poderia ter fechado demais. A sua empresa. Fechado, porque todo mês, André, é você tentar empatar. Todo mês, cara. De janeiro a dezembro tentando empatar o jogo. Quando você pega o Arena, que não é a sua empresa. O Arena, não sei se... O Arena ele é um movimento entre empresas. Isso, é um espaço de relação. Business de comércio. Não, só estou colocando porque às vezes tem alguém ouvindo. Não é a sua empresa. Você tira um tempo da sua empresa para construir um movimento onde pessoas podem estar aproximando. Você está sendo essa ponte.
Você aqui nesse canal está sendo a ponte de ligando pessoas e trazendo essa relação. Então você está fazendo um caminho que não tem volta, na minha visão. Assim. A partir de agora, vai virando uma referência, Em breve o Arena vai ser uma coisa muito grande, tenho certeza, pelo que a gente está conversando, porque assim, existe um propósito do coletivo. E sempre que tem o propósito do coletivo, e as pessoas vão se aproximar. E essa é a característica que eu falo. Os engenheiros têm a característica, na grande maioria, da individualidade. Quando a gente está no coletivo, as coisas fluem, não tem jeito. E isso você está trazendo... Por exemplo, eu estou aqui hoje, amanhã você vai trazer outra pessoa, e todas as pessoas que estão nesse canal, elas estão sendo de gotinhas em gotinhas com informações novas. Às vezes você está ajudando um cara que é lá da minha região de São Bernardo, que agora já sabe que pode ir lá na Associação dos Engenheiros, que vai ter uma relação para poder conversar e criar um networking. Inclusive, se eu não tivesse vindo aqui, talvez essa pessoa não soubesse. Inclusive, André, pedir para que você abra as portas lá para que a gente leve essa palestra, levar para a associação, incentivar as pessoas para que eles se aproximem disso tudo, vejam de ir perto para as universidades. E entrar lá nas nós universidades. Temos muitas universidades lá na nossa região. E essa caravana do Arena, a gente estava na FATEC, os alunos, eles mesmos mexiam, eles mesmos faziam as coisas. Pô, isso aqui, a função é aproximar. É o cara ver se é pesado, se é leve, se é barulhento, se sai fumaça, se é elétrico. Ó, a hora é essa. Esse trabalho que você está fazendo, que você fez na FATEC, deve fazer em outras escolas e universidades. Olha como é importante. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O quanto é importante. Porque assim, antes eu vou trazer um dado. Você teve isso na faculdade? Eu ia em algumas visitas técnicas, mas eram os professores que levavam. Nunca iam em empresas que nos convidavam. E aí eu vou trazer um dado aqui. 25 a cada 1.000 engenheiros são formados nos Estados Unidos. Cada 1.000 pessoas, 25 são engenheiros dos Estados Unidos. Na China e na Índia, a cada 1.000, 15 são formados. Foi. Mas você tá vendo os comentários aí, né? Não enxergo. Hã? Sério? Pô, mas é isso que o Eduardo tá falando aqui, pra gente agora. Ó que legal que você tá falando aí. Ele até... Eu tô vendo aqui os comentários e depois a gente entra nesse mérito. Eu sou ceguinho. Não, mas ele falou aqui, nos Estados Unidos são 25 engenheiros para 1.000 habitantes. Eu nem Na vi, Índia... Tá mas é porque é um dado concreto. No Brasil são 5. Então, recapitulando. A cada 1.000 norte-americanos, 25 são engenheiros. A cada 1.000 chineses ou indianos, 15 são engenheiros. A cada 1.000 brasileiros, somente 5. E aí o que eu trago para uma reflexão aqui. O que você está fazendo, levando para a FATEC, levando para as outras escolas, você está ajudando a divulgar a engenharia. Que as pessoas muitas vezes não sabem o que o engenheiro faz. Aí fala, não, engenheiro... O que todo mundo vende... Acho que é concurso público. E o que todo mundo vende é o seguinte, engenharia é difícil, tem que ser muito nerd para se formar engenheiro, vai ser demais, tal. Eu fiz uma obra lá em São Bernardo, que era o Piscinão do Paço Municipal. Então era uma obra de 353 milhões, que era uma obra para 220 milhões de litros d'água. Tem um túnel de 1 quilômetro embaixo de uma das principais avenidas da cidade, que a 18 metros de profundidade. E o que eu fazia? O meu horário de almoço... Basicamente é um metrô. Passava não dava para fazer por método não destrutivo. Alguém ligou aí. Aí o que acontece? O meu horário de almoço era das 11h30 a 1 da tarde. Né? Esse era o horário, né, estabelecido. Das 11h30 ao meio-dia, eu levava estudantes... Só um minutinho aí que... Eu levava estudantes do ensino médio para conhecer essa obra e falar sobre engenharia. Então o que acontecia? No seu almoço. Horário de almoço. Pegava ali um pedacinho do horário de almoço e levava os estudantes. Era um programa que nós montamos com todas as escolas estaduais. O pessoal que estava ali no terceiro colegial, no segundo colegial, ensino médio, né? Agora não é mais colegial. E aí quando chegava, dava uma pequena palestra, depois descia na obra e mostrava o túnel, falava que era o lençol freático e tal, explicava um pouquinho de como que era feito o túnel, para divulgar a engenharia. E divulgar a obra, porque era uma obra enterrada.
Levamos, cara, mais de 1.000 pessoas, quase 1.500 pessoas para visitamos tudo durante todo o processo da obra. Eu comprei alguns chaveirinhos, mimo, e falava para os estudantes, quando começava a palestra, quem quer fazer engenharia? 1, 2, levantava a mão, porque já tinha ouvido falar, o pai, tio, tal. Quando eu descia, apresentava a obra. Quando eu voltava, eu não dava o chaveirinho para ninguém. Eu falava, quem é que queria fazer engenharia mesmo? Só por eles terem visto, terem participado, entrado num túnel. Inspirou mais da metade. Eu quero fazer engenharia. Aí eu falava, não. Aquele rapazinho, aquela menina, e dava o chaveirinho só para... Era um momento de interação. O que eu quero mostrar com isso? A gente consegue, através do exemplo e mostrando o que a engenharia faz, incentivar que as pessoas... Então, se a gente está formando 5 engenheiros a cada 1.000 pessoas, a gente vai subir esse número. Aumentar esse número aí. Para que a gente tenha um país de primeiro mundo, que a gente tem que estar desenvolvendo. A gente forma mais advogados, nada contra os advogados, mas a gente forma muito mais advogados, e advogado ganha dinheiro quando tem uma briga. Quando tá duas empresas brigando, né? E é o que a gente não quer para o país. A gente quer um país produzindo riqueza, produzindo... Enfim. Então a engenharia pode contribuir muito com isso. Nossa. E não foi combinado com a pessoa aqui que escreveu, não. Não, você pode vir aí. Ele mostrou todos... Inclusive o Capela vai vir aqui no podcast falar sobre as tecnologias, né, Capelas? De 3D, como que a gente pode escanear a obra, como a gente pode tornar isso tudo... Na capa com ele também para dar engenharia para todos. Vamos lá, com certeza. E a gente deixar... pelo meio dos equipamentos de topografia com alta capacidade, hoje é possível a gente escanear a obra usando os sensores LiDAR, né? Então, o Capela vai trazer aqui pra gente essas inovações aqui e a gente vai, com certeza, mostrar aqui no Arena Infra, porque isso... a topografia, ela passa por muitas evoluções, né? Inclusive lá na Alemanha, cara, tinha uma capinha de celular. Tem vídeo... vai soltar vídeo dessa capinha, não? Da gente escaneando lá? Uma capinha de celular que tem uma antena. Era um drone. Conecta via satélite e ali é o GPS. Ali é o equipamento de topografia. Cara, então, o negócio do GPS. Você torna o seu celular um equipamento de topografia. Entendeu? Aqui. É minha filha. Eu vi aqui na metade do tempo ela mandando mensagem, não se ligou aí. E a evolução absurda. Então, a gente pegou o celular, colocou a capinha e serviu já de scanner, né? Escaneei o meu irmão. Isso já fica georreferenciado. Então, os milímetros, a nuvem de pontos que é criada, ela está georreferenciada via satélite. Então, como que a gente pode pensar nisso há 20, 30 anos atrás? Isso não existia. Aí tinha como que era feita a topografia. Estação total, tripézinho, 2 ajudantes, né? E as pessoas... Aí, esses caras perderam emprego. Não. Esses caras não perderam emprego. E perderam emprego quem não se atualizou, quem não estudou. Até que não, porque às vezes ele consegue, com aquela metodologia, entregar o produto dele. Não, o que eu tô querendo dizer é que assim, é possível, isso não está dizendo que o drone está tirando o trabalho do cara. Mecanizou e facilitou, o cara vai pegar muito mais trabalho. Sim. É que às vezes, André, tipo assim, ele tem um custo de manter 3 ajudantes, de manter um escritório, que não sei, um carro para levar todo mundo para obra, piquete para tudo quanto é lado. Então, esse combo de custo, esse cara tem que arcar com isso. Aí, por exemplo, hoje, com um drone... que hoje é muito mais fácil. Então, hoje, com um drone, eu consigo entregar o mesmo trabalho que talvez ele entregue, só que eu consigo fazer 2, 3 no mesmo dia. Então, o meu custo operacional é mais baixo. Então, o meu produto, o meu serviço vai ser mais barato. E outra, é aquilo que nós falamos. E o nível de qualidade também. Ó, a gente não falou do pré-moldado e ainda fazer a construção com bloquinhos, é a mesma coisa. A tecnologia veio para ganhar velocidade e agregar valor. O drone é da mesma forma. O pessoal me pergunta quanto que eu cobro por metro do meu trabalho. Que, tipo assim, a tubulação é por metro, não é? Você vai comprar tubo, a quantos metros você quer? É por tempo. É por tempo? A minha métrica é tempo. Ela não é por distância. É quanto tempo que eu levo para fazer
uma obra de 1 quilômetro. É porque a máquina tá aí, né? Se você ficar parada, você tá perdendo tempo. Você tá paga salário como? Por tempo, não é? Tudo é por tempo. O boleto vence dia 5, depois dia 5 tem mais outro boleto. O salário, dia 5 tem outro salário para pagar. Então tudo é tempo. Então, quanto tempo que eu vou levar para fazer 1 quilômetro de rede é a minha incógnita. Entendeu? É o que você tem que trabalhar para você poder otimizar cada vez mais. Aí eu tenho que otimizar isso tudo para poder falar, cara, o que eu preciso colocar ali para eu diminuir esse tempo? É mais máquina? É um caminhão a mais? É mais pessoas? O que eu tenho que fazer para poder ganhar esse game? Entendeu? E assim vai. Esse é o nosso desafio. Aí eu tenho que buscar ferramentas, métodos, softwares. Essa é a sua dor. É a minha dor. E aí você tem que usar tecnologia para resolver essa dor. Eu tenho que estar em busca sempre disso, né? E para proporcionar o quê? Obra mais limpa, rápida e segura. Né? Lá na feira também a gente viu muito sobre escoramento de valas. Cara, se você for fazer o tradicional do jeito certo, sai caríssimo. Cara, escorar vala hoje é perigo, risco. É perigoso, é caro e demorado. Né? E você está escorando a vala, você ainda não está colocando a tubulação, você está só preparando o serviço. Isso custa caro pra caramba. E, às vezes, para agilizar o negócio, os caras tiram esses artifícios. Então, trabalha sem escoramento para poder acelerar o ritmo da obra, porque aquela obra ali, ela tá prevista para fazer em 3 meses. Se o cara já está no 4º mês... Já tá perdendo dinheiro. Já tá perdendo. Então aí ele parte pra loucura. Então tira itens de segurança para poder diminuir o prejuízo. Morreu 2 há 3, 4 semanas atrás. É um perigo, porque né? soterrou a vala, cara. Entendeu? Então é algo, André, que a gente pensa assim, cara, você não quer rever? Você quer rever isso aí? Eu acho que quando a gente pensa... Eu bato muito nessa tecla. Nós temos que pensar na riqueza do país. A riqueza do país, se o país está um país rico, produtivo e trazendo novas oportunidades de negócios para todo mundo, eu vou estar bem, você vai estar bem, todo mundo vai estar bem. Agora, se só você está ganhando dinheiro, alguma coisa tem errado. Se só eu estou ganhando dinheiro, alguma coisa está errada. Então, quando a gente pensa numa engenharia forte, né, a gente pensa nesse modo... Na cadeia, modo de... por isso que eu sempre falo, é uma cadeia da construção civil. As células estão ligadas? E eu acho que tem que ter um curso técnico forte, que a gente não tem. A gente tem que ter os tecnólogos. Né? Então, o técnico que seria o mestre de obra, ou o encarregado. Você falou o Senai Tatuapé, fui lá no Senai Tatuapé que eu fiz o curso de solda da tubulação de PAD. E é um curso que eu recomendo demais para que as pessoas façam. O nosso time aqui, a gente faz lá o curso. Então a gente incentiva os funcionários a entenderem sobre o PAD, que é uma tubulação com altíssimo desempenho. E a gente, para coroar isso tudo, né, todo esse entendimento que a gente teve internamente, a gente dá o curso de presente e profissionaliza esse cara. Então daí para frente ele já torna uma profissão, já é técnico, entende sobre o assunto de PAD. E aí você tá com a sua mão de obra qualificada. E lá no Senai, cara, a gente fica 100% confiável, porque assim, é um curso... O nível do Senai hoje, o nível técnico com que eles passam as coisas é 100%. Então isso aí tinha que ter em toda esquina, né? Eu acho que é a educação, é a academia, o que a gente falou no comecinho, criar esses padrões, essas rotinas é importantíssimo. Tem que ter formação, tem que ter networking, tem que ter a relação. O cara sai da universidade, o cara tem que ter esses espaços, não dá pra gente pensar num único caminho. O engenheiro tem a característica de ser empreendedor? Tem. Todo mundo que está na faculdade quer ter uma empresa? Quer. Todo mundo que está na faculdade quer ter o CREA logo para poder exercer sua profissão? Quer. Mas não dá para fazer as coisas sozinho. Nós precisamos, para ter a sua empresa, você tem que ter o Senai que está qualificando o seu profissional,
profissionais têm que ter a segurança para apresentar, tem que ter segurança do trabalho, tem que ter O vendedor, você tem ideia, cara, o vendedor que atende a gente, ele tem que entender. Sim. Porque senão vai tudo por água abaixo. Ele me vendeu aqui o material errado. Literalmente por água abaixo. Vocês mexem com água. Sabe? Ou seja, todo mundo tem que entender muito bem disso. Senão, se um instrumento tiver desafinado, não fica legal. Entendeu? Então. E a precisão, né? Uma outra coisa que eu bato muito na tecla, assim. A engenharia civil, a gente fala assim, ó, se eu pegar essa parede, se ela tiver 1 centímetro fora de alinhamento ou de prumo, passa. Numa estrada, 10 centímetros, ninguém nem vê. Agora pega um pistão de um automóvel que tiver né? É milimétrico. E aí você começa a ver o trabalho e o zelo que nós temos que ter. Não é porque essa parede ninguém vai ver que ela vai estar 1 centímetro fora de prumo que eu não vou fazer ela ficar no prumo certinho. Né? Eu tenho que, se o projeto foi feito em tal sentido, nós temos que exercer e buscar a perfeição. Você está na sua tubulação lá, se tiver vindo hoje tem tecnologia que você consegue, não sei se vocês fazem isso, você vê com 2 métodos não destrutivos um de cada lado, eles se encontram precisamente. É possível. Boa. Né? Não, legal, cara. Esse bate-papo aqui foi... Espero que seja o primeiro. Sim, vamos fazer mais. Espero, já tô me convidando aqui para ir lá no espaço engenharia e cidade para todos. E a gente poder desbravar isso, André. Abrir essas portas para o pessoal, essa safra nova de engenharia que está vindo aí. Falando um pouco aqui de obras de saneamento, a gente tem 15 bilhões de obras iniciando, não tem mão de obra. 15 bilhões? No Brasil ou Sabesp? São Paulo? Não, Sabesp, aqui, ó. São Paulo. Rio Tietê. Tá? São Bernardo tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo de investimento da Sabesp. E assim, a gente tem que incentivar que as pessoas venham para a infraestrutura. É algo apaixonante da gente trabalhar. É só um assunto, é só tubo. Então é facinho demais de vir trabalhar. Todo lugar que a gente vai incentivar método não destrutivo, robótica para saneamento, recuperação com método não destrutivo, que é o CIPP, que é um jeito que a gente consegue arrumar a tubulação por dentro, sem abrir nada de vala. E perde diâmetro? Imagina sabe aquelas... Não, perde milímetros. Milímetros. 2, 3 milímetros de espessura. Sabe aquela operação que é feita... No coração? Do coração para colocar um stent? Sei. Não sei o nome, mas É uma parada tipo dessa, cara. Então a gente consegue desentupir uma veia sem ter que rasgar nada. Vai tudo por robô e tal. Isso é usado no saneamento. Tá aqui já em São Paulo. Tá sendo, sabe? Tá no Arena Infra. Então, levar isso, mostrar isso ao vivo para as pessoas, cara, é a nossa missão. E atrair mão de obra, atrair suprimentos para isso tudo, ganhar cada vez mais fazer com que a bolha da nossa engenharia cresça de uma forma sólida, igual você falou aqui do começo ao fim. A gente tem que se fortalecer. E esse projeto Arena Infra, assim como Engenharia e Cidade para Todos, tem essa função, certo? Então que seja o primeiro de vários aí que a gente vai abordar, e não só aqui na internet, e também pessoalmente, presencialmente, mostrando, ligando as máquinas, certo? Um formato híbrido, então. Formato híbrido, online e presencial. É isso aí. E pra galera que tá aqui, ó, reforçando, galera, ó, entrem aqui nesse QR Code, porque você vai ter acesso à nossa comunidade Arena Infra, vai ter acesso aos encontros presenciais, vai ter acesso às feiras, congressos. Então, tudo isso tá aqui nesse QR Code, que é o mix de informações que a gente tem do Arena Infra. Legal? E agradecer aqui a moral que os caras deram aqui, né? Vamos lá, ó. O Capela deixou aqui os índices, né, Capela? Mostrando aqui quantos engenheiros tem por habitante. O André também. André, quase que a gente participa hoje aqui, hein? Porque a gente queria ligar o André de uma forma remota,
Só que o áudio não ia dar certo aqui. A imagem ia, só que o áudio não ia. Então, eu vou estudar esse jeito aqui, híbrido da coisa, e colocar tipo como se fosse um correspondente à distância para falar com a gente aqui, como se fosse o telejornal. E o Capela também, ó. Vamos lá, o Marcelo também, da Férnico também, ó. Tem questões culturais envolvidas também. O trabalho do Arena Infra é importante para mostrar essas opções disponíveis e viáveis, né, para o Brasil hoje. É necessário muita divulgação e trabalhar para que hajam mais candidatos, né? Hajam mais interessados na área de engenharia, para que a gente não fique para trás. Concordo, né, Capela? E reforçando aqui, gente, ó. Campinas agora, dia 8. Caravana do Arena Infra. Brasília, dia 27 de maio. Caravana também do Arena Infra. E 3, 4, 5, 6 de junho, virando o mês, a gente vai estar em Jaguariúna, na Arena do Rodeio, fazendo perfuração ao vivo pra galera que vai visitar o maior encontro de máquinas pesadas e mineração do Brasil, que é a Brasil Equipo Show. Então, assim, a gente vai divulgar demais isso tudo. Quero até pedir para você me ajudar a divulgar isso. Sim, com certeza. E levar esses profissionais no encontro da engenharia, na máquina ligada, fumaça, tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Então, Faz um corte aqui, ó, chamando minha turma, depois eu corto. vamos lá, ó. Coloca aqui na câmera dele aqui. Não, você chamando aqui, ó. Ah, é? Aí eu ponho na minha rede. Posso? Aí Então, eu corto, então galera da Engenharia e Cidade para Todos, eu quero demais aqui reforçar o convite para que vocês participem de todos os encontros que o Arena Infra faz de forma presencial, gente. Eu tô falando de máquina ligada. Não tô falando de slide, não tô falando de teorias, muito menos de coisas que é promessas para o futuro. Eu tô falando de coisas que estão acontecendo, métodos, máquinas e materiais que já estamos usando nas obras de engenharia, principalmente as obras de infraestrutura. Então, galera, ó, entre aqui nesse QR Code para você ter acesso ao nosso calendário de encontros e, é claro, o network está garantido. Você vai mexer nas máquinas, você vai entrar nas máquinas e vai ver tudo como funciona de uma forma prática. Então, por isso que o Arena Infra é desse jeito. Não tem muita teoria, não tem muito aquele negócio chato. É entrega de cartão para lá e para cá. A galera vai fazendo network mesmo. E todos os encontros que a gente faz, isso é garantido. Certo? Tá feito aí o recado ou não? Tá feito. Galera da Engenharia e Cidade para Todos, quero demais vocês participando dos encontros aqui. E a gente vai levar o Arena aí para vocês, não tenha dúvida disso. Certo? São Bernardo do Campo. Combinado. Então, agradeço, cara. Ó, e aí, o que você achou do podcast? Cara, eu achei incrível. É isso que eu falei aqui já várias vezes. Quanto mais atividade da engenharia nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, TikTok, LinkedIn, cada vez mais nós temos que estar ocupando esse espaço e mostrando quais são as nossas habilidades. Então, o que vocês estão fazendo aqui é incrível, de verdade, não estou falando da boca para fora, porque não é somente falar de um assunto, vocês estão movimentando o setor. Vocês estão criando uma nova metodologia de ação. Então, isso é de parabenizar, cara. Porque, assim, a empolgação que você fala, você não fala, você fala com amor. Igual eu falei também. Não estou aqui para ficar fazendo propaganda. Compre. Não é. Isso vai acontecer naturalmente. A ideia é a gente mostrar a essência do negócio aqui e a pessoa se apaixonar. Pô, eu me apaixonei por isso. Então quero demais que outros profissionais vivam isso, né? Possam empreender nesse mundo, possam ser um CLT dentro desse mundo, queira viver disso. Porque, cara, é um negócio, André... E tem espaço para todo mundo, né? Não tá faltando gente. É isso que eu tô tá falando. faltando gente. Tem espaço para todo mundo. Tem sobrando, sabe? Então, não é nem essa que vai gerar conflito. Não, cara, tá faltando gente. Tem que vir mesmo, tá? Tem até muita gente, até inexperiente, nadando de braçada. É até perigoso isso, né? Então, quero demais
venham cada vez mais pessoas gabaritadas, pessoas não gabaritadas, para que a gente possa evoluir isso juntos. Né? Tem cada setor aqui dentro é extremamente carente. Parte de mão de obra braçal, parte de operação de máquinas, parte de gestão de obras, topografia, planejamentos de obra, tudo isso é muito carente. Então, a função nossa é realmente atrair pessoas. Tá? Essas pessoas vão ser clientes, elas vão ser fornecedores, elas vão ser profissionais. Então, atrair pessoas. Essa é a ideia. Show de bola. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolverem. Legal, então. Agradeço demais a sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Tarde da noite a gente está aqui ao vivo, né? Falando de engenharia. É isso aí. É porque a gente gosta, né? A gente ama, né? Eu acho que é o modo que a gente tem de contribuir. Assim, eu me sinto privilegiado de ter escolhido essa profissão. Que tudo que eu tenho na vida foi a engenharia que me deu. A minha esposa é engenheira. Espero que a minha filha não seja engenheira. Vai fazer... Estou brincando. Mas o que eu acho que é importante é a gente estar construindo relações, cara. Essa oportunidade de estar aqui construindo... Isso que eu falei, vocês fazem pontes. Na verdade, vocês não fazem só métodos não destrutivos. O que você está construindo aqui são pontes para que as pessoas se liguem de um ponto a outro e leve esse conhecimento. Então, parabéns aí. Continue firme aí. Muito bem. Então, agradeço também a galera que ficou até tarde aqui vendo o nosso podcast. E reforço, gente, esteja com a gente aqui nos próximos programas, nos próximos encontros. E sempre vai vir gente aqui desse calibre, que é o André. E vocês vão ter mais oportunidade de conhecer ele, ver o trabalho dele de perto. Vai ter mais um podcast que eu quero que você esteja junto com o time aqui para falar de meio ambiente. Vamos falar. Para falar de saneamento na veia mesmo, na prática. Aí trago números. Com números e projetos e planejamento, tudo isso. Combinado, tá marcado. Agradeço demais. Tem vinheta e tem musiquinha. E vamos, que tem muito Arena Infra vindo pela frente. Até o próximo encontro.